Eu e você seremos insistentes neste ano de 2020. Vamos ser persistentes no ano de 2020, para que o Senhor realmente nos use e nos abençoe neste ano. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. E nesta noite, o tema da mensagem é força redobrada. Amém? Força redobrada. A maioria das pessoas que leem esse versículo, às vezes pode já tomando uma conclusão, porque de fato diz aqui o texto. Eu vou ler na íntegra, mas quero fazer esse comentário antes. O texto diz aqui, conforme as tuas forças. E infelizmente algumas pessoas já neutralizam aí. Ah, se é conforme as minhas forças, quão limitado será. Mas eu quero levar você a pensar nessa noite, que esse texto diz sim, conforme a minha força, conforme a tua força, conforme a força que nós temos, é que nós devemos fazer aquilo que vem à nossa mão. Mas esse texto não é um texto de comodismo. Não é um texto para nos acomodarmos. Não é um texto para pararmos e pensarmos assim: ah, está bom o que eu estou fazendo. Eu vou levar você a pensar à luz da palavra. Não são palavras minhas, mas à luz da palavra. O quão importante é você buscar fazer as coisas com força, com vontade, com dedicação. Porque primeiramente tudo que nós fazemos é para o Senhor. Amém? Vamos ler o texto, vamos ler o versículo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Bom, é um versículo para dar uma balançada na gente, sim ou não? E eu preciso nessa noite compartilhar com você as verdades desse versículo. E nesse capítulo 9, nós temos a partir do versículo 7, 8 e 9, uma série de encorajamentos. O versículo 7, por exemplo, ele vai falar sobre a alegria, vivermos uma vida de alegria, comermos, bebermos, termos sim de antemão coisas que nos alegram, porque o Senhor se alegra também em dar a nós, que é obra do nosso trabalho, e o Senhor se agrada em nos abençoar, segundo aquilo que nós fazemos. Também o versículo 8 fala de ter uma vida de conforto, uma vida em que jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Quer dizer, aquilo que venha trazer refrigério, consolo. Nós temos esta promessa aqui também. E o versículo 9 fala a respeito do companheirismo, que Deus deseja que o homem tenha uma mulher, para que todos os dias da sua vida ele possa viver incessantemente com a mulher que ele ama, e vice-versa, a mulher também que ama o seu marido, para que tenhamos uma porção de bênção debaixo desse sol que a gente vive, nesse mundo de tantos problemas, mas que o companheirismo fará toda a diferença. Mas o versículo 10 então diz que tudo aquilo que vier à nossa mão para ser feito, para se fazer, precisamos fazer conforme a nossa força. E eu disse no início da palavra, porque primeiramente tudo que fazemos, fazemos para o Senhor. E é verdade, porque até aquilo que vem à sua mão para fazer lá no seu trabalho, se você faz bem feito, você está honrando ao Senhor. Se vem algo para você fazer lá na sua escola, na sua faculdade, onde você estuda, e você se aplica em fazer o melhor, você também honrará o Senhor, porque vão prestar atenção nesta força, vão prestar atenção nessa persistência sua. Quantas pessoas eu sei que
passam dificuldade para poder estudar. Não estou nem falando só financeiramente, talvez nem seja o caso, mas de se aplicar aos estudos. Quem quer estudar de verdade, né? É claro. Mas de se aplicar, isso tem sim também o seu peso de responsabilidade. Mas esse texto, irmãos, como eu já disse, conforme as tuas forças, não é para você pensar no sentido de diminuição. Eu sou tão fraco, eu sou tão fraca, eu sou tão limitado. Deus sabe de tudo isso, mas Ele te fortalece. Então, quando você lê esse versículo aqui, eu quero que você pense assim: tudo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Então que se faça com a aplicação de toda a força. Mas está faltando força, pastor. Se eu colocar velocidade máxima, potência máxima, ainda vai faltar força, porque eu estou passando problemas, eu estou passando por dificuldades. Então eu vou te dar alguns exemplos de pessoas que, fortalecidas no Senhor, fizeram grandes coisas. Por exemplo, Noé. Já pensou se Noé parasse para o desafio que foi posto diante dele? Construa um barco, construa a arca, eu vou te dar a medida, eu vou te passar todas as coordenadas, mas Noé, você vai construir. E se ele parasse e olhasse e dissesse: Senhor, mas a minha força é pequena. E se ele, quando recebe a segunda ordem de Deus, agora que está pronto, pega a sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos e coloca na arca, coloca lá. E ele também poderia dizer: mas eu não tenho força. Tem pai que não tem força nem para chamar o filho para vir na igreja. Se fosse Noé, não ia ter força para colocar na arca. Mas Deus fortaleceu Noé, e ele construiu segundo o que Deus lhe determinou, e ele colocou os filhos e a sua esposa dentro da arca. Então, aqui está um exemplo para mim e para você, que Noé viveu num tempo muito diferente do nosso, com muito mais dificuldades, de fato, não dá para imaginar. Não tinha nenhuma tecnologia, nada à sua disposição, e ele cumpriu o desejo do Senhor. Eu poderia ficar aqui falando de outros, mas eu me lembro agora também de Davi. Qual foi o desafio dado para Davi? Os homens arrões, os fortões, os poderosos, os treinados, os chefes de exército, os soldados também, não eram chefes, mas eram treinados, não foram enfrentar o gigante. Mas ele foi. E o que ele disse quando ele chegou? Não é pela minha força, mas é pela força do Senhor. Você vem a mim com essa espada e lança, você vem dessa forma, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Nesta noite, dizer aqui que você deve fazer bem e fazer tudo que vem às suas mãos, conforme a tua força, você precisa pensar nesses homens de Deus. E da mesma forma que esses homens foram capacitados pelo Senhor, porque obedeceram ao Senhor, porque se atentaram ao que o Senhor tinha para a vida deles, e eles quiseram realmente realizar o que Deus queria. Eles fizeram, e fizeram bem feito. Eu vou dar um exemplo para vocês de fazer conforme a tua força e fazer bem feito. Vocês vão ouvir um áudio de 1 minuto, de 1994, e eu vou falar um pouquinho sobre esse áudio depois. A partir de agora, seu rádio, sua vida e seu coração vão mudar. Porque entra no ar Tudo Gospel. Apoio Igreja Batista do Ana Célia. Pode abaixar. Bom, nessa época eu era o Marcinho. E aí, 1994, qual era a força dessa igreja? Essa igreja enchia num sábado de jovens por causa desse programa. A irmã Luciana chegou nessa época.
O irmão Lino era o tesoureiro do programa de rádio. Que na assembleia, olha só, uma irmã levantou, que Deus a tenha. Tô brincando. Uma irmã, os mais antigos vão lembrar, eita. Olha só, ela levantou e disse assim: escuta aqui, esse negócio aí desses jovens aí é para a igreja pagar? E na época eu liderava os jovens, tinha 19 anos. E eu disse assim: não, irmã, nós vamos pagar com o dinheiro dos jovens. Era um programa de rádio. Você já foi procurar quanto custa um programa de rádio hoje? Naquela época era caro também. E os jovens, muito pouco em relação aos jovens que nós temos hoje. Mas eram jovens com garra, com força, que pagaram esse programa mais de 1 ano e meio. Só não continuou pagando porque a concessão da rádio mudou. E a pessoa, o empresário que tinha conseguido a concessão, disse: eu não vou só desativar o programa de vocês, mas eu vou ter que desativar todos os programas que eu preciso devolver à rádio. É uma locação, é um arrendamento, eu não me lembro mais. Mas foi por esse motivo que nós paramos. No entanto, nós pagamos e deixamos no ar esse programa mais de 1 ano e meio. Em 1994. Em 1994, pela expressão que esta igreja tinha, olhando o número de pessoas, o número de jovens e o poder aquisitivo dela, mas ela enfrentou com força. Muitas pessoas foram evangelizadas. Hoje nós temos irmãos pastoreando igrejas. E um deles veio falar no Facebook comigo, não me lembro se foi no aniversário de ministério ou no meu aniversário, dizendo: foi deste trabalho, desta igreja, do incentivo desta igreja, que hoje eu sou um pastor. Então, meus irmãos, nós precisamos encarar o que Deus tem para nós com força, com vontade. Porque os dias são maus, eu sei, mas também os dias de hoje, em relação ao tempo de Noé, e ele conseguiu cumprir a tarefa, em relação aos dias de Davi, e ele cumpriu a tarefa, em 1994, e nós cumprimos a tarefa. Nós não podemos agora deixarmos de cumprir aquilo que Deus tem para nós, por falta de força. A prova está aí. Se nós queremos fazer a obra de Deus, nós precisamos buscar a força que vem dele. Este conforme a nossa força aqui, ou conforme a tua força, ou conforme a minha força, é ilimitado quando nós colocamos a nossa força à disposição do Senhor. E pedimos para Ele: capacita-nos, usa-nos. Você tem muitas coisas que você pode fazer, que você pode de fato realizar. Um irmão ontem me procurou e disse: pastor, eu estou preocupado com a situação do ônibus, eu vou ajudar de uma forma, eu vou fabricar um móvel e vou doar para a igreja vê como faz, levanta o recurso e ajuda no ônibus. Quer dizer, conforme a sua força, ele se dispôs. Conforme a sua força, irmão, a tua força, como é que você tem se disposto? Como é que você tem se colocado diante do Senhor? E a força sozinha, ela não vai muito longe, ela precisa de sabedoria. Porque nós temos na palavra de Deus o exemplo de um homem muito forte, fisicamente. Quem lembra desse homem fortão, fisicamente, que frustrou, que foi uma negação no final? Quem é? Sansão. Para você que fica procurando força, rebuscando força física para agradar ao Senhor e para servir ao Senhor, Sansão teve toda a força de um homem. É uma força que não dá para imaginar, mas por falta de sabedoria, ele não cumpriu a sua tarefa. Você precisa ter força, mas também alienada. Essa força precisa ser alienada à sabedoria. Tanto a força quanto a sabedoria, todas as duas virão de Deus. Mas Deus está aqui para nos capacitar.
Deus está aqui porque Ele tem o interesse de ver as obras que nós temos para entregar a Ele em suas mãos. Porque depois que nós formos para o além, a continuação do versículo 10 de Eclesiastes 9, depois que nós formos para o além, não haverá obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria. Meus irmãos, preste atenção no que eu vou falar. Hoje nós sabemos que o além, para quem está em Cristo, é céu. O além, para quem está em Cristo, é o melhor lugar para estar. Hoje nós sabemos disso. Mas esse escritor aqui, ele não tinha este mesmo pensamento a respeito do além. No Antigo Testamento, o além não é mais do que o estado dos mortos, definitivamente, em termos terrenos. Por isso que ele termina desse jeito. Aí às vezes você pode pensar, nossa, mas ele termina desse jeito, falando como se o céu fosse um lugar ruim. Não, ele não tinha noção de céu. Embora o povo de Israel não mistificasse o além como outras nações, mas eles tinham uma ideia de que o além simplesmente era, acabou. Não havia ainda a obra redentora de Jesus, o Espírito Santo não habitava neles, eles não tinham essa noção que nós temos hoje. E o escritor então termina desse jeito. Mas eu quero que você pense o seguinte: o céu é o melhor lugar para estar, sim ou não? Mas quem quer ir hoje para o céu? Levanta a mão. Hoje mesmo, irmão? Agora? Prontinho? Amém. Não, amém. Vocês viram que tem gente que colocou o braço debaixo das pernas assim, ó. Mas eu quero, falando sério aqui, olha só. E até chegarmos lá? E até chegar o nosso dia? E até o dia que Deus separou para que eu e você sejamos recolhidos? Não precisa ser hoje, viu, irmão? Pode ser outro dia. Até lá, o que nós vamos fazer? Eu sei que é o melhor lugar para estar. O escritor não tinha essa noção. Mas e até chegarmos lá? O que nós vamos fazer para o Senhor? O que nós vamos entregar concretamente para Deus? A mão aqui colocada na primeira parte do versículo, tudo quanto te vier, a mão significa força e habilidade. Então tudo que vier à tua mão, você tem que colocar força e habilidade. Tudo aquilo que estiver à sua disposição para ser feito, trata-se de oportunidade. Então, meu irmão, minha irmã, cada oportunidade que Deus te der, não perca, faça. E se você quer viver uma vida de alegrias, mas também de responsabilidade, você precisa colocar as suas habilidades pessoais para funcionar, porque a vida, ela deve ser ativa, ela deve ser cheia de energia. A vida, ela precisa ser vivida com sabedoria, sabiamente. A vida de fé são possíveis apenas durante a vida do homem, porque depois que a gente morrer, eu não vou precisar de fé mais, porque eu já estarei com Ele, eu já estarei no céu, eu já estarei no meu destino final. Mas até chegar lá, se você não encontrar um remédio adequado para a sua vida, haverá um vazio e um pessimismo dentro de você. Por isso que o meu desafio, o meu pedido ao Senhor, o meu desafio a você e o meu pedido ao Senhor é que esta igreja seja uma igreja a cada dia revestida de força, de homens e mulheres fortalecidos no Senhor. Mas não é para guardar não, é para colocar para funcionar. Agora você vai assistir um vídeo que eu quero depois falar sobre o que Deus tem feito de 94 para cá. E quem não teve a oportunidade de ver o vídeo no dia 31 ou até não assistiu ainda nas redes sociais, vai vê-lo agora. E se você assistiu, vai ver de novo, porque eu quero que você relembre como Deus agiu por esta igreja, por intermédio desta igreja em 2019. E em 2020 nós queremos porção dobrada. Vamos assistir.